Olá, tava com a Vânia, nossa live caiu e vamos tentar aqui chamar ela para a gente continuar. É interessante quando assunto acaba a luz, acaba a luz, a internet cai, o Instagram derruba a gente. É engraçado, mas acontece bastante. Deixa eu só virar minha... Quem acompanhou a última live viu que bem na hora que a gente estava fazendo ali uma indução, trazendo, caiu a luz. Eu fiquei no escuro, fiz assim mesmo. E aí caiu a live e a gente não vai parar por aí, né, Vânia? Vamos embora. Nós não vamos. Eu acho que nos derrubaram, porque não me permitiu, Érica, salvar. Mas estava salva, porque a hora que eu entrei, estava passando. Ah, então pode ser que salvou, mas eu não cheguei a salvar por aqui não, porque não me liberou para salvar. A espiritualidade salvou e colocou lá. Olha, eu já vi algumas coisas estranhas acontecendo, assim, mas essa foi meio estranha, porque eu chequei se é minha internet, alguma coisa, não, mas vamos lá, vamos continuar. Eu ia falar ali por mensagem que eu vi que salvou, mas aí eu falei, a gente vai perder tempo, né? Então entramos de volta. Então a gente vai continuar falando, né? Como sempre. Vamos continuar. Isso. Você está me vendo e vendo você também, Érica? Ah, então tá bom. Tá? Então vamos lá. Então, e aí eu Gente, estava falando gente, sobre sim. os aspectos karmáticos, que não por ser karmáticos são ruins, mas que e isso é uma coisa que para mim fez todo sentido. Porque quando você faz a leitura do mapa, você consegue sim ver as suas potencialidades, aqueles desafios que você já tem na vida, só que você não tinha consciência deles. E o mapa astral, ele te traz essa... É como se iluminasse alguns pontos e te mostrasse o sentido daquilo na tua vida. E aí você tem a confirmação e já sabe que aquele é teu caminho. E é engraçado como ele é fácil, né? A partir do momento que você tem essa confirmação, fala, poxa, mas eu já achava que era isso mesmo, eu já sentia, mas eu não queria, porque dá trabalho, né? Uhum. A vida dá trabalho, você fala assim, mas tá tão bom assim, pra que mexer no que tá? Uhum. E aí começa a seguir o teu propósito de vida, aquilo que você viu que já tá ali, é como abrir o fluxo da vida. As coisas começam a cada coisa no seu lugar, né? O tempo começa a render. Você fala assim, mas eu não tenho tempo para isso, que não é a minha profissão. O tempo, ele se ajeita para que aquilo aconteça e dê certo. Então, tudo flui, Uhum. né? Então, eu achei isso, é como se fosse iluminando mesmo. E aqueles que são os desafios, o quanto é bom a gente saber, porque a gente vai ter aquela pedra no caminho, falar assim, ó, vai ter essa pedra no seu caminho, ela vai estar lá. Uma coisa é você sair desembestado pela vida e dar de cara com essa pedra que você não sabe o tamanho, e outra é você saber que ela está lá, né? Então, com Uhum. sabedoria, contornar essa pedra, respeitando todo esse fluxo e simplesmente fluir por isso. Essa foi Uhum. e é o que eu uso, né, da astrologia, falar assim, vai adivinhar o futuro, não vai adivinhar nada. Vai te dar possibilidades que estão no seu caminho, que já vieram com você. Aí, como tudo na vida, a escolha é de cada um, né? Se vai pelo Uhum. caminho mais fácil ou vai pelo mais difícil. A gente escolheu, a gente vai chegar lá. O caminho a gente Uhum. olha, tá aí o livre-arbítrio. É verdade, é.
Tá ouvindo? Quer Sim. comentar? Olha, uma coisa assim, todo mundo às vezes pergunta, né? Todo mundo tem esses símbolos karmáticos no mapa? No meu mapa natal tem isso também? Tem, todo mundo tem. Só que cada um está em uma posição, e cada posição fala do que a pessoa, dos compromissos que ela fez e de coisas que ela vai precisar se responsabilizar. Né? E por isso que o caminho da espiritualidade, ele não é único, ele é, ou melhor, ele é único, ele não pode ser o mesmo para mim, o mesmo para a Érica e o mesmo para todo mundo, por exemplo, que frequenta a fraternidade. Cada pessoa tem o próprio caminho para caminhar no sentido de uma iluminação, né? Essa iluminação vai acontecer nessa vida? Não, mas se a gente fizer o nosso melhor, se a gente se responsabiliza e faz o nosso melhor dentro da consciência que a gente tem, com certeza a gente vai dar alguns passinhos em direção à iluminação. Né? Então, essa é a grande dádiva, porque cada um tem um caminho diferente. Podemos caminhar juntos, mas com a consciência de que o nosso caminho é individual. E não tem como comparar o meu com o meu é mais difícil que o seu. Todos estão sendo desafiados, né, do ponto de vista de vamos nos desenvolver espiritualmente. Faz Exato. sentido isso que eu estou te falando, Érica? Totalmente. Até o achar que o caminho do outro é mais fácil, do outro é mais difícil, o Enneagrama explica muito sobre isso, né? Os meus desafios são diferentes de um outro. Então, o que é difícil para mim, para o outro fala assim, nossa, me dá aí que eu faço só num minuto. Né? Se a gente trocar aí o desafio um pelo outro, mas ele justamente é um desafio porque é aquilo que você precisa trabalhar em você naquele momento. Então, quando a gente fala de karma, aquilo que você veio fazer nesse mundo, não necessariamente quer dizer, o karma é porque eu vim para pagar tal coisa que eu fiz na outra vida. Não necessariamente. Talvez você tenha sido tão bom nisso que você vem para repetir, ainda melhorar, se aprimorar nessa. Então, o importante é parar de julgar tanto os outros como a nós mesmos. Então eu estou passando por isso porque eu fiz alguma. Não necessariamente. Às vezes você está sofrendo num desafio que você está passando justamente por não aceitar, né? Aí aquele desafio te leva a uma exaustão que a hora que resolve é a hora que você fala assim, eu não aguento mais, vou deixar para Deus resolver, né? E vou só seguir de volta naquele fluxo, você solta e aquilo se resolve. Então, quando tem informações, o importante, na minha opinião, é usar isso como um mapa realmente do que você tem de melhor que você veio para aprimorar, porque é só isso, né? E refazer. Já que tem informação, não fica enrolando, sai e faz. Comece a fazer o mais rápido possível, que vai facilitando, né? O treino vai ajudando. Tem gente que me pergunta assim, é verdade que o signo de peixes é o último, então quem é do signo de peixes não vai ter mais que encarnar, né? Tá na última encarnação. Eu digo que isso é mito, gente. Ninguém vai saber essa resposta. Não tem uma resposta para isso, né? O que eu observo na maioria dos piscianos é que às vezes eles trazem uma bondade, uma coisa mais profunda da alma, já ligada à bondade, a um olhar mais de compaixão para o ser humano, que pode sim dar indicações de ser uma alma mais velha, uma alma mais desenvolvida, mas não existe isso.
existem muitos mitos com relação a essas questões karmáticas, né? É verdade que uma Lilith no signo de Áries é uma pessoa cruel? Não, gente, não tem isso. Vamos, assim, o que é interessante de fazer uma leitura astrológica é para desmistificar muita coisa. E o karma, ele vai sendo vivido no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, que tenho um Quiron no meio do céu em peixes, eu sinto todo dia o que, que eu tenho que sentir, porque eu recebo pessoas aqui online, né? Eu atendo hoje só online, cada um com uma dor, e eu consigo ver que quantas vezes eu vejo a minha dor naquela dor e eu estou me curando. Então, o meu trabalho, para mim, ele é altamente curador, né? Eu fiz terapia durante 30 anos, depois que eu comecei a atender astrologia direto, né, para valer todos os dias, eu parei de fazer terapia, porque a terapia vem com os meus clientes. A Letícia, Ele traz a dor dele, eu falo, parece que é a mesma dor que eu tenho, né? Então, é, muitas vezes a gente vai trabalhando os nossos karmas no dia a dia, ali na relação que você tem mais próxima a você, né? Vem as pessoas certas para você ter que desenvolver determinados comportamentos, mudança de atitude, e então não tem aquela coisa assim, vai acontecer um evento e eu vou é, ter que me espiritualizar na marra. Não, não é isso. Quanto mais você vai fazendo isso no dia a dia e percebendo isso nas pequenas coisas que estão acontecendo na tua vida, você já está no caminho. é verdade. A Letícia falou que ela foi enganada, então, a vida inteira. Porque achou que foi a última encarnação dela. Isso não tem como saber. Pisciana, Letícia. Muita compaixão pelo mundo, elas têm outros desafios a desenvolver. Se a gente for buscar, É, todos temos, né? Então, e a gente não tem essa resposta. É a última. Eu só é. digo assim, tem coisa para trabalhar. Vamos comparar um pouquinho. Eu não sei ainda, mas Chico Xavier estava encarnado até pouco tempo. Eu olho para a vida dele, a entrega, falo, eu estou longe. Então, provavelmente, tenho uma boa caminhada até chegar assim, ó, na metade do caminho. Então, né, o importante é a gente se preocupar com essa encarnação agora, fazer o melhor que a gente puder dela, né? Ter como uma oportunidade e desenvolver da melhor maneira possível. O Uhum, máximo que a gente pode fazer dessa é. do mundo. E independente dos signos, né? A astrologia nos traz isso, de saber melhor o caminho que a gente deve trilhar, onde estão os nossos desafios, o que a gente veio fazer nesse mundo, né? Isso dá um conforto, porque a hora que você começa a desenvolver, falar assim, mas será que é? Experimenta, porque a hora que você começa a fazer Uhum, desenvolvimento, você começa a trilhar por esse caminho que é, ali você vai ver, né? uhum. Isso, eu fui então para o caminho da espiritualidade e tudo virou as mil maravilhas. Não, muitas vezes é o contrário. Vira uma A live cai, é, encerra a legal, live. às vezes vira uma bagunça. Porque você começa a ir por um caminho e defender as suas ideias. Você começa e muitas vezes tem amigos que não aceitam, se afastam. Então, muitas coisas acontecem para te colocar no teu caminho. Só que aí você Uhum, olha assim, tá, mas e para mim? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Está confortável? Faz sentido? Porque a gente, uhum, quando você está trilhando o caminho, que o teu coração vibra, aí você sabe que está no caminho certo, uhum. né?
aquilo te faz bem, aquilo faz vibrar a tua alma. Então não é simplesmente a Vânia falou. A Vânia falou e aquilo ficou me incomodando. Por que ficou incomodando? O que tinha por trás disso? Né? O que despertou em mim que aquilo ficou ali incomodando? Mas isso, será? Quanto mais a gente questiona, mais fundamento tem, mais coisinha escondida tem. É essa busca, é essa que a astrologia dá, e em vários sentidos, né? E a espiritualidade vem assim, para abrir a tua mente justamente para pôr a usar esse caminho para a tua melhor entrega no mundo. Muito bem. Desafio novo. A Letícia, sou. Ela falou, ela é pisciana. E a única coisa que sei é que o ascendente é em Escorpião. O restante do mapa é a maior parte em Áries. Preciso urgente fazer meu mapa. Faça mesmo. Ela me chama, a gente já marca para você. A astrologia, assim como o eneagrama, são sabedorias muito antigas. Quando a gente vai buscar a origem de astrologia e de eneagrama, a gente vai chegar lá no Egito Antigo, né, a coisa de mais de 5.000 anos, e eu considero, né, sabedorias sagradas. Muita gente me pergunta, por que que dá para ver tanta coisa pela astrologia? Eu não sei te dizer. Eu sei que precisa estudar bastante para poder interpretar o mapa natal. Isso com certeza tem que acontecer. Mas tem muitas vezes ali respostas para aquilo que a gente não conseguia entender. E eu acredito muito, né, nos processos complementares para ajudar a entender. Eu gostaria de dar um exemplo que foi muito, muito rico para mim, entender dois símbolos karmáticos no meu mapa. O primeiro foi o Quiron e o segundo foi a Lilith. Eu fiz um trabalho com a Thaís Geller, não sei se vocês conhecem, eu já fiz live com a Thaís aqui no meu Instagram. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem a live no meu Instagram. E a Thaís faz um trabalho de abrir consciências de vidas passadas. É como se fosse uma regressão. E em duas consciências que eu tive, para mim ficou muito claro o porquê de eu ter o meu Quiron e a minha Lilith nos pontos em que eles estão. Então, assim, eu sabia o que eles eram, o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia o porquê. Então, numa terapia complementar, me veio claramente. Eu não sei se para vocês isso acontecerá também, mas para mim foi muito claro. E foi um divisor de águas, porque eu parei de questionar. Bom, é isso, essa é a minha responsabilidade, é isso que eu tenho que fazer. E aí vigiar, né, os pensamentos, porque essas consciências de vidas passadas, não é porque eu acessei lá, eu vi, eu entendi que elas não vão querer interferir nesta vida daqui, não, elas vão continuar interferindo. Só que aí você, pelo pensamento consciente, vai conseguir falar, olha, eu já sei o que eu preciso fazer. Então, está aqui a minha responsabilidade, eu vou seguir com ela, vou fazendo. Então, a astrologia, ela traz como se fosse assim, uma abertura da visão do que a gente precisa fazer, do ponto de vista de evolução espiritual. Cada um vai ter uma missão, né? Eu não vou falar só de propósito de vida, cada um vai ter uma missão espiritual a cumprir. Não tem como fugir disso. É só olhar ali onde está o teu nó do norte e onde está o seu Saturno. Tem responsabilidades que você não pode fugir, porque senão, né, eu brinco, a gente vai ser reprovado. Vai chegar a hora final, nós vamos ser reprovados. Então, a gente tem que se comprometer, não tem como.
muitas vezes saindo da zona de conforto, sem gostar do que tem que fazer, né? Mas pela força do hábito, isso vai sendo internalizado e a gente vai assumindo o nosso compromisso espiritual. Eu admiro muito, Érica, a tua força, a tua coragem, porque assumir um trabalho à frente de um trabalho como é o teu, demanda muita coragem, mas o teu mapa é de uma mulher muito corajosa, né? De uma Joana d'Arc dos tempos novos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, porque existe muito julgamento, né? O mundo ele é repleto de pessoas julgadoras. Elas estão em todos os cantos. E como é lidar, né, com essas mentes julgadoras que estão em todos os cantos? E nunca tivemos tantas pessoas julgadoras, né? Não sei se o fato de as redes sociais você não colocar a cara, porque a gente não vê muito as pessoas vindo para você e falando tudo que elas pensam, mas elas acabam com você nas redes sociais, né? Parece que não tem filtro e não tem limite. Então, assim, para mim, eu já recebi várias críticas, inclusive por ser branca e dirigir um centro de umbanda. E aí você tem que sustentar a sua verdade, né? O porquê que eu tô ali? Não foi só o mapa astral, não foi, né? Fora o mapa astral, e eu já estava recebendo o chamado, né? Tanto que a nossa primeira conversa tá lá, assim, eu falei, então, eu tô escutando isso, e acho estranho, nunca vi, e daí encontrei uma pessoa que já fazia assim, né? Então, tudo foi acontecendo. A astrologia, ela só trouxe assim, esse boom, falando, olha para isso. Então, eu já estava recebendo o chamado, eu mesma estava me julgando, falar assim, será que eu estou recebendo mesmo esse chamado? Isso que eu estou ouvindo, será que eu não estou ficando doida? Tudo isso passou pela minha cabeça. E quem sou eu para estar fazendo esse trabalho? Quem sou eu? Olha, quem sou eu na fila do pão para estar recebendo informações? Então, o primeiro julgamento é nosso, Uhum, né? Esse olhar de crítica, falar assim, nossa, mas não sei o quê. E depois assim, ai, vão falar que eu sou macumbeira, né? E isso com o tempo vai aliviando. Quando você tem a certeza de que aquele é o seu caminho. E vai crescendo uma convicção. E isso faz com que qualquer crítica de fora não te atinja. Porque você, uhum, você sabe porque você está fazendo aquilo, você sabe. Então, uhum, essa te dá muita confiança. uhum. E a coragem de fazer, deu medo? Deu. Todos os medos possíveis. Mas Posso aí você fala, imaginar. fazer, faz com medo, né? O chão vai aparecer e isso foi acontecendo. Então, protelei por um tempo e a hora que eu coloquei o pé firme, falei, não, é isso mesmo, eu vou fazer. Parece assim, ó, que tudo se abriu. A casa apareceu, né? As pessoas apareceram e a cada ciclo elas vai se renovando aquilo que tem que ser feito e as informações vão chegando e essa confiança faz com que nada de fora atinja, Uhum, né? Críticas uhum, você fala, olha, tá aí uma coisa que eu posso melhorar. Então a gente também não pode ser uhum, passear toda crítica, vem fazer no meu lugar. Não, tem algumas que são realmente produtivas. Às vezes a pessoa até tá te atacando e fala, opa, olha aí que eu posso fazer diferente nesse negócio aí, é bom. É filtrar mesmo e conhecer a sua verdade. O porquê que você está fazendo aquilo, né? O quanto isso pulsa no seu coração. O quanto disso. Então, as respostas estão todas dentro da gente. Falei isso, eu acho que na última gira.
tudo que você precisa saber sobre sua missão de vida, o que você veio fazer no mundo, está dentro de você. Ninguém pode vir e trazer isso e colocar lá dentro, né? Você vai Uhum. indo dia a dia, né? Conforme você vai se abrindo, se conectando, a meditação é um caminho assim que não faz muito tempo, né? Que entrou na minha vida, mas é um caminho de conexão, de trazer, sabe, fazer esse download assim, ó, de trazer essas informações, trazer paz para o coração. Então é dessa maneira que eu faço. Então é colocar o que é teu realmente, o que é só crítica vazia Uhum. e segue, porque você Uhum. É, eu imagino, né, você sendo 3 no Enneagrama, eu imagino você sendo 3 no Enneagrama, eu também como 3 Enneagrama, né? Nós duas somos 3, né? Raio 3 do Enneagrama, com instinto sexual alto. Tem essa ai, me fugiu a palavra, similaridade entre eu e você também, né? Das duas serem tipo 3 no Enneagrama, a gente é suscetível ao que os outros estão pensando da gente. A gente é suscetível ao julgamento. Mas também, como tipo 3, quando a gente vai no caminho da evolução, a gente vai rasgando, né, abrindo essas carapaças que a gente vai criando para poder sobreviver ao mundo como tipo 3. E quando a gente tira isso, a verdade vem, a coragem vem junto. A, a, eu, como você, fui muito julgada, sou ainda, por conta do histórico religioso da minha família. É, sempre fui muito julgada por ser diferente, de acreditar em coisas diferentes, né? Foi muito difícil para mim assumir o meu papel espiritualista dentro da sociedade e ter um trabalho que envolve a espiritualidade no dia a dia. Então foi muito difícil, mas quando vem, nada consegue te parar, porque você sabe que é isso que você tem que fazer, é o teu compromisso maior, né? Não é o compromisso que você fez aqui com os humanos, é o compromisso que você fez numa outra dimensão, né? Com seres muito mais evoluídos do que nós aqui no planeta Terra. Então, essa verdade, ela está dentro de todo mundo. E o caminho espiritual também é para todo mundo. e eu diria assim que é mais do que o que você tem que fazer. Você quer fazer. Alimenta a alma. É o sentido da vida. Então, às vezes, assim, e não estou falando que é no sentido espiritual, que de repente as outras pessoas pode ser que se encontrem de outra forma. Mas Uhum. para pelo meu mapa, juntando, tem o meu mapa que comprova, porque. Mas é isso que me faz sentir viva. É isso que realmente direciona a minha vida. Então começou, Uhum. então eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer porque tá lá e então eu tenho que fazer. Então, e aí não ia. Enquanto tinha isso, não ia. A hora que isso tudo foi se trabalhando dentro de mim e que foi nascendo mesmo esse entendimento de que eu sou, né? Assim, e que é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que me dá prazer e entender e sentir isso como a verdade do meu coração fez toda a diferença, né? Porque hoje é isso que eu quero fazer. Então, as minhas sextas-feiras é sagrado, não tem. Eu não marco nada, eu me dedico a isso, né? Outros dias da semana vou lá, estou cuidando do jardim. Nunca fiz isso na minha vida, comecei a fazer e é prazeroso, né? Então eu vou, cuido das minhas plantinhas e você vai se descobrindo nesse caminho. Seja no verão, seja num determinado trabalho. Quantas pessoas estão infelizes com as suas profissões e não têm a coragem ou falar em recomeçar, né? Enquanto a gente está vivo, tem
tem tempo, né? De a gente aprender. Uhum. Dentro todos os dias a gente aprende com as crianças. Então, toda hora é uma tecnologia nova, até para fazer uma live, né, Vânia? Para gente, assim, já não é. A tecnologia já é mais complicada. Então, todo dia a gente está aprendendo. Então, a espiritualidade também vem dessa forma, né? A astrologia também te mostra nos mapas. Tem pessoas que às vezes querem se espiritualizar demais e esquecem do restante. A gente está no mundo de uma. Uhum. Então, chega a dar uma vontade, muitas vezes, assim, eu vou largar tudo e vou viver disso, né? Vou só. Mas não dá. Eu tenho responsabilidades dentro da empresa também. E não é só o dinheiro. As pessoas que estão lá vivem disso e podem viver numa empresa espiritualizada, né? Num ambiente confortável, onde todas as pessoas são respeitadas pelo seu eneatipo, pela sua religião, todo mundo pode ser livre para poder ser quem é, sem julgamento. Então, isso a gente também pode trazer para o nosso meio de trabalho, né? Uhum. Tem Uhum. muitos lugares a fazer da mesma forma. Então, eu entendo hoje que eu preciso estar nas duas vertentes, né? Alimentando Uhum. as duas empresas, né? Os lucrativos e a outra que patrocina todo esse outro lado, que também é Uhum. importante. Precisamos ter um trabalho, a gente precisa ter o nosso sustento. Então, não dá. Todo mundo viver de luz, não dá. Né? Aí Uhum. é processo. A gente tem que entender a nossa realidade, o ambiente em que vivemos, o planeta em que vivemos. Somos pessoas físicas, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, ainda mais a gente que está aqui no sul, no frio. Então, é importante. A gente tem que acolher tudo isso. Então, equilíbrio sempre. Né? O equilíbrio é a melhor coisa, assim, para você ponderar e colocar tudo assim em igualdade para não ficar nem tanto uma coisa nem tanto outra, para não se deslumbrar em nenhum dos dois lados, porque muita gente se deslumbra pelo lado profissional, em ganhar dinheiro, e esquece o seu espiritual, que Uhum. seja um momentinho que você tira, sabe, para conversar com Deus, para conversar com a natureza, para qualquer coisa. Então esquece totalmente. E outros se levam totalmente para o lado espiritual e esquece todo o resto, né? Então, tudo isso causa desequilíbrio. E todo desequilíbrio vai uma hora estourar de alguma forma. Então, que a gente possa trazer esse equilíbrio. Por mais que tem épocas que a gente fique um pouco mais para um lado. Ano passado eu me dediquei muito à casa, né? A gente estava abrindo, fizemos um ano agora, então foi um ano assim de muita dedicação, mas que e esse ano eu estou me dedicando mais à empresa, né? Então a gente faz esse equilíbrio. E as duas coisas andam juntas e estão se desenvolvendo bem, da maneira como tem que ser. Uhum. Uhum. Oi. Muito bom. Oi, o Érica. Tem alguma pergunta? Eu não estou conseguindo rolar minha tela porque eu acho que, não sei, agora eu consegui. Deixa eu ver Letícia, o que que as pessoas estão falando. A confiança e coragem. Letícia falou que vai ficar salvo sim. Ah, a Jéssica falou que já está no perfil. Maravilha, que bom, porque eu não pude checar. Depois vou colocar capinha, vou colocar descrição. E deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A gente tem ainda um tempinho aí para fazer pergunta, já que a gente começou a live de novo. A gente ganhou alguns minutos. Tem o lado bom de ter caído, que a gente fica mais de uma hora. Se tiver alguma pergunta, coloquem agora, porque aí a gente vai fazer o sorteio. Érica, você falou de fazer o sorteio, que a gente vai colocar uma pergunta e quem responder Isso. primeiro, como que é? Vamos elaborar.
não tem essa pergunta, porque ela é criada do conteúdo que a gente foi falando, e a gente falou, né? Uhum, uhum. Então vamos, fala. Tem um comentário bacana aqui, a Érica exala confiança e coragem, eu concordo, Letícia, ela é uma mulher muito corajosa, forte, inspiradora, que nos faz admirá-la, é maravilhoso tê-la, né, por perto, estarmos com ela, somos abençoadas, né, por poder participar e estar com ela. Eu disfarço bem. Ô, Érica, enquanto o pessoal coloca perguntas aqui para gente, sobre as sincronicidades, né? Depois que você se colocou no caminho, o, co- como que essas sincronicidades foram chegando? Porque eu sei que foram muitas, né? Inclusive a tua formação, a tua como que é o nome que se dá? Sua consagração, né? Veio por sincronicidade, né? E tem aquela história de que quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Isso. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, eu estava num treinamento, nunca tinha ouvido falar em apometria, né? Quer dizer, já tinha ouvido falar, mas nunca me chamou atenção. E naquele momento, aquela palavra assim ficou ressoando. E depois eu ouvi várias vezes, assim, nos dias seguintes, assim, toda hora, eu falava assim, você devia fazer. O que será? Fui pesquisar o que era. E aí apareceu um livro chamado Apometria e Umbanda. Falei, tá, tem alguma coisa aqui para mim. Fui pesquisar. Aí pesquisei o autor daquele livro, pesquisei também sobre a apometria, descobri como que era, o que funcionava, como que gostei, assim, achei interessante. E não trabalho com apometria. A apometria foi só o canal ali para ligar, né? E ali dizia muito sobre tudo aquilo que eu vinha recebendo. Então eu escutava como que ia ser a casa, que eu ia abrir a casa, que ia ser assim, ia ser. Falava, não vai, não tem nada a ver comigo, nada. E falava, Uhum. eu falei, não, é muito diferente de tudo que eu já vi, não vou fazer isso não, tá? Vamos chamar de doida. Ó, o julgamento, né? E aí eu fui pesquisando, falei assim, não, vou lá conhecer essa pessoa. Falei, duvido até que vai me receber, né? Mas tudo, eu comprei um livro, daí me ligaram, e nessa ligação eu já comentei se eu podia ir até lá, terminei a ligação com um dia marcado para ir conhecer. Fomos, daí foi eu, meu marido, e ali começou, né, todas as sincronicidades. Eu queria que ele me orientasse, porque era uma pessoa que já fazia daquela forma. E eu, como já tinha passado por algumas situações que me fizeram assim, a perder mesmo a confiança, eu falei, tem que ser você, porque hoje é em você que eu confio. Eu cheguei até aqui e ele não ia fazer. Ele falou, não, mas eu vou te indicar alguém. A hora que eu voltei, ele começou a, né, fazer esse trabalho comigo. Até hoje me orienta, é, e a minha consagração foi exatamente assim. Eu fui para assistir um batizado, porque tinha um bebê que tinha nascido, de uma das médiuns da casa. Eu falei, tem que ir lá, né, para ele me ensinar. Vai ter, então eu vou. Uhum. Cheguei lá, estava tudo pronto, foi feita a minha consagração, né, já tinha meu mapa, que também usa astrologia, né, para o meu Que mapa. ele também confirmou, né, o que tinha no teu mapa, o E, que foi muito pô, bacana, que não ficou, foi a leitura astrológica da Vânia, né? Foi não. muito bom ter essa confirmação. E aí, né, os caminhos foram. E até hoje, né, é placa de carro, de tanto ver a combinação da tríade, né, do 369, então é 936, é direto, direto. Eu saí na rua, placa. Se eu coloquei no meu carro, coloquei esses números na placa. Porque é muito.
sincrônico. E eu vejo muito, e as pessoas que estão comigo veem. E elas falam assim, eu não vejo quando eu estou sozinha. Não vejo. O Ronaldo mesmo, quando começaram a aparecer, e eu comecei a perceber, eu falava para ele, e ó, essa. E era uma atrás da outra, assim. Ele falou assim, Uhum. muito mesmo. Aí ele começou a, a ver quando ele estava sozinho. Ele falou assim, eu não encontro nenhuma. Eu falei, tá vendo, então? As sincronicidades são para você. Não são coincidências. O universo está aí, Uhum. disponível, está aberto a fazer. As coisas vão acontecer. Uhum. Então, é você acreditar, sim, que você é merecedor de ter essa Uhum. todo. É se abrir para ser receptáculo mesmo, para ser um canal de comunicação do espiritual. Então, é acreditar em você também. Uhum. É sensacional. Tem uma pessoa aqui que falou, né, falou, fez um comentário engraçado, ela até riu. Como vocês se conheceram? Foi a tal da coincidência da vida? Como que a gente se conheceu, Érica? Ai, ai. Então, no lugar lá, eu falei, ai, esse negócio de astrologia, porque o que que eu tinha? Horóscopo, né? Ai, que até parece, vai ser igual para todo mundo lá, a previsão da semana. Falei, tá, como é uma pessoa que eu confio, falei, vou ver esse negócio aí, né? Primeira coisa que ela me fala, assim, eu já tinha passado, minha mãe era do Candomblé, tudo quanto era lugar eu já fui, né? Eu falei assim, então, a sua espiritualidade, não sei o que, eu quieta. Eu falei assim, acho estranho, você nasceu nessa hora? Eu falei, tenho, é o que está lá na certidão do nascimento. Não, porque você veio para o trabalho espiritual e não sei o quê. Eu não conseguia sair de lá, né, da questão da espiritualidade. Foi a- Ai. Eu falei, então, ó, eu já trabalhei na Umbanda, já fui para esse lado, para esse lado, para esse outro. Tô recebendo um chamado aqui, que estão falando comigo, eu falei que eu não quero fazer. Foi desse jeito. E aí, que você falou de tudo isso, de Saturno. Eu falei assim, não, mas é muita coisa, a gente tem isso gravado. E foi dessa maneira que eu, né? Alguém É, colocou e e eu a gente se falei, conectou tanto porque já foram tantos e tantos encontros, né? Tantas e tantas conversas. E aí o que foi bom é que a gente sai daquela coisa da astróloga e o cliente, né, o consulente, a gente hoje, né, eu também me consulto com a Érica. Então eu trago, né, as minhas angústias, os meus conflitos, as minhas dificuldades espirituais, eu trago para ela, né? Até coisas que às vezes eu tenho vergonha de pensar que trabalhando na espiritualidade acontecem comigo, né? Então a Érica é minha mentora espiritual, assim como eu a mentora astrológica para ela, né? E é lindo ver como que a gente foi construindo isso tudo, né? A Jéssica também tem uma casa 12 forte, Jéssica! Não tem como fugir. então, ela se são as pessoas que mais devem, né? Eu diria que é muito pesado falar, você deve, você veio para pagar. Eu acho que não. Eu acredito que a gente tenha responsabilidades. E acredito ainda mais, porque esse negócio de deve é uma coisa assim que pesa mesmo. O que, que você está devendo, né? Eu acredito que nós temos mais responsabilidade, sim, porém, já temos uma caminhada grande espiritualmente para suportar esse compromisso e fomos muito bem preparadas para executar a tarefa. Perfeito, perfeito. Eu penso exatamente como você, porque o mapa natal
ele é como se fosse um pacto que foi feito antes de você chegar aqui. Foi tudo sincronizado para você nascer naquela família, naquela hora, naquela cidade, ter o contexto que você ia precisar. Só que isso não foi arquitetado por outros, pelo plano espiritual, sem a tua participação, não. Você estava lá participando e você assumiu que você queria aquele desafio. Então, não tem culpa de ninguém lá do, ai, o plano espiritual me jogou isso daí, agora eu tenho que resolver. Olha, não acredito nisso. Eu acredito que houve um pacto onde você participou dele, A gente, né? E assim, a gente vai conseguir cumprir com tudo, porque muitas vezes, né, eu vejo os mapas cheios de quadraturas e muitos desafios, né, que são os aspectos. Eu falo, a pessoa que vem com muitos aspectos, ela foi muito corajosa no pacto. Ela decidiu tentar resolver muita coisa em uma encarnação só. E às vezes a pessoa veio com um mapa azul e você fala assim, e agora? O que que essa pessoa vai fazer aqui? Né? E escolhe às um, vezes os desafios vêm de formas suaves, vêm com anjos dentro de casa, sabe? É muito interessante de ver. Então não tem culpado, nem você, nem o plano espiritual, isso tudo foi acordado, né? E também não tem a garantia de que a gente vai ter que fazer 100%, porque tem umas coisas difíceis. Ali no meu mapa tem umas coisinhas que eu faço, olha, eu tô tentando, hein, gente? Eu converso com os meus mentores, né? Eu falo, tô tentando, vocês estão vendo. Então, assim, a gente vai fazendo o nosso melhor dentro da consciência que a gente tem, sem desistir, né, com resiliência, com persistência, que a gente chega lá, pelo menos é, perto, né, do que foi firmado enquanto compromisso. exato. A gente chama de plano reencarnatório. Né? Até quem assistiu o Nosso Lar fala muito sobre esse preparo para vir cumprir uma missão. E eles mostram de uma maneira muito bonita, não existe. E Sim. muitos não conseguem, né? A gente vem para um mundo que tem muita distração também. Uhum, Então, o mundo espiritual ele é muito amoroso. Eu tenho por isso e é isso que eu passo para as pessoas. O que eu acredito é nisso, que eu tenho um Deus amoroso, bondoso, que não pune ninguém, né? Esse temor, esse medo, eu acho que não cabe dentro da espiritualidade. A espiritualidade é muito amorosa. O orixá não pune ninguém. Então, aquele medo, cuidado que Deus vai te castigar, é infundado. Você vai ter que arcar com as consequências dos teus atos. Consequência, uhum, mas isso não quer dizer a que Deus está te punindo. Então, uma encarnação, ela não precisa ter esse aspecto pesado de punição. Eu estou aqui para pagar, para espiar. Não, eu estou aqui para viver em plenitude. Vou ter uns desafios, algumas coisas que eu preciso aprender, assim como na escola. Tem gente que é bom em português, tem gente que é bom em matemática. E tem gente que não é bom em nenhum dos dois e vai ter que aprender. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, mas vai ter que aprender. Então, é a mesma coisa. Então, são uhum, lições que a gente tem que aprender. Então, se o nosso desafio está um pouco maior, talvez a gente já tenha aprendido mais. Então, não que eu estou devendo mais, eu posso já ter alcançado um degrauzinho a mais, então eu preciso aprender algo um pouquinho mais elaborado. Eu acho que isso faz uhum, a jornada. Porque se achar que sempre você está devendo, sempre coisas ruins vão acontecer, não, não concordo. uhum, uhum. Elas já estão Maravilha. um pouquinho mais aliviada com essa informação, então também está tranquilo. Uhum. Érica, vamos fazer o sorteio? Vamos. Vou jogar uma pergunta, pode ser, em cima do conhecimento astrológico.
Qual é a principal responsabilidade karmática do Saturno? É difícil essa? Foi, foi falado, não foi assim. Vamos ver se alguém responde, Não, senão a gente tenta facilitar. não, então a gente pergunta do Quirón. O Quirón eu falei mais, né? Que é, falei das dores, mas não vou dar a resposta aqui, né? O E aí, alguém. que que você acha? Qual a função do Quirón no mapa natal? A Letícia falou espiritualidade? Não necessariamente. Será que a Jéssica tá por aí? Tem mais alguém aí que já fez o mapa, que conhece bem? Você quer lançar uma outra pergunta? Vamos lá, vamos ver. Ninguém. Se alguém responder enquanto eu tô perguntando e valer, tá valendo, tá? A tua. Mas senão a gente já passa para uma outra. A Letícia respondeu a anterior sobre Saturno. Ah, deixa eu não consigo ver as mensagens anteriores Ah, aqui. Você, vamos agora consegui. Peraí, deixa eu ser ver. justas. Ela respondeu então sobre Saturno. É espiritualidade? Não, o Saturno fala de compromisso e de não fugir da responsabilidade. Ele é aquilo que onde a gente não pode negar, onde a gente tem que assumir, porque se a gente não assume, ele é um dos planetas punidores, né? Onde a gente tem um Saturno, a gente tem que se responsabilizar, fazer o que precisa ser feito. É claro que tem a questão de a gente não sabe se a gente está fazendo direito, está fazendo mais ou menos, né? Mas a gente tem que estar com a intenção de fazer, não tem como negar. Então, você fala assim, por exemplo, a pessoa que tem um Saturno na casa 2, ela não pode negligenciar dinheiro, ela não pode jogar dinheiro fora, ela tem que valorizar o dinheiro, ela tem que ser responsável com o uso do dinheiro. Simples assim, né? Uhum, Então, é o planeta que nos pede responsabilidade, acima de tudo. isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Entendi, é para variar, nada é uma coincidência, tá. Vamos colocar uma outra pergunta relacionada à fraternidade. Vamos. Ah, a gente falou bastante sobre a astrologia, mostrando os caminhos da espiritualidade, né? E a, como que a gente colocou, deixa eu ver como que a gente vai elaborar essa pergunta. Mas nós colocamos o plano reencarnatório, os karmas que aparecem no mapa astral e nos desafios. Como que entra a espiritualidade nisso? Foi bastante conversado. Eu só não estou conseguindo elaborar a pergunta agora. Nesse caminhar, sabe? Não, não, né? Vânia, tá ouvindo? Sim, estou, Tenta estou. elaborar a minha pergunta, né? Deixa Que eu não é uma pergunta. pensar aqui. Está relacionado a você Ó, tem uma pergunta fazer. para os dois. Qual é a casa que estão os planetas, onde a espiritualidade mostra a minha missão de vida? Esta fácil. A gente falou do meu mapa,
onde que aquelas casas apareceram que mostrava toda a espiritualidade ali. Essa tá fácil. A sua e a da Jéssica, né? Jéssica também. Então a gente falou bastante sobre isso. Alguém? E a Jéssica respondeu, casa 12. A casa 12 é uma casa muito karmática, né? Ela tem um significado principal dela é questões da espiritualidade. E dependendo dos planetas, dependendo de como eles estão colocados ali, do signo, vai mostrar que tem sim um caminho dentro da espiritualidade que tem que ser vivido, que não pode ser negligenciado. E no caso da Érica, da Jéssica, sim, casa 12. Então a Jéssica ganhou o brinde O lado da Ori Cristais, de correto? não foi, não foi direcionada. Foi dito do meu mapa, por coincidência Aham, também. Não tem tudo igual, né? Mas ela tem alguns planetas na casa 12. Então, assim, acho que não foi direcionada. Coincidentemente, ela tem alguns, mas foi falado, acho que o lado entrou depois, que a Vânia leu o meu mapa antes, expôs o meu mapa antes, tá na primeira live, né? No primeiro aham, pedaço gravado. sim, Agora, isso. descobri como é que grava, né? Para conseguir colocar essa segunda. Uhum. Então, Tá. Quando você gravar, me coloca aí de colaboradora também. E agora você que vai ter que salvar, né? Eu vou ver que se deu certo a gravação da primeira. Gente, fica aqui o convite. Para quem ainda não segue a Fraternidade, vamos seguir a Fraternidade. Quem não me segue, segue aqui também. Quem quiser marcar horário para fazer o mapa natal. Ou outros mapas, eu faço uma variedade grande de mapas astrológicos, me chama por direct, a gente faz. E a Érica é uma pessoa muito acessível, né? Precisando de uma palavra, de uma pessoa sábia, de uma mentora espiritual, chamem a Érica, que ela vai te dar um suporte, com certeza. quem quiser depois me chama ou continua que a gente vai lançar um voucher de desconto para quem quiser fazer o mapa astral. Ah, é verdade. Tem um voucher da nossa união, né, da nossa amizade, da nossa parceria, da nossa colaboração. Tem um voucher especial aí para o pessoal que nos chamar. E, Érica, você vai divulgar o voucher? Vou Ah, colocar, então tá bom. e vou colocar, posso colocar no Instagram por uns Pode, dias? pode, Então, eu vou pode colocar, sim, com certeza. porque eu acho que vale muito a pena. Eu divulgo muito pouco, pouca coisa, né? Mas a Vânia realmente foi. São poucas mesmo. É você, a Renata, a Auri Cristais, que sempre também é minha amiga, né? Tem tudo que a gente precisa, uma pessoa honesta, querida. Então, a gente faz parcerias mesmo com pessoas que vivem o mesmo propósito. E a Vânia, eu realmente estou há vários anos, já todo mundo à minha volta já fez o mapa com a Vânia, porque realmente, então, eu só consigo assim, ó, vender aquilo que eu compro, né? Então, se eu falo, Uhum. realmente eu confio muito e para mim deu muito resultado. Então, quem estava assim, ó, pensando em fazer, agora é a oportunidade. Daqui a pouquinho eu já vou colocar o voucher lá. Vou postar para vocês. Isso. Ai, que coisa boa falar com você. Vânia, foi um prazer, uma honra estar dividindo esse espaço com você, colocando, né, para todo mundo aquilo que a gente já faz de vez em quando, marca um bate-papo, e é Uhum. exatamente essa, a gente conversa, as nossas percepções, às vezes vem alguns insights no momento. Então, Uhum. muito bom Fica compartilhar isso. aqui o convite para a gente fazer live pelo menos uma vez por ano, Verdade. porque
Para a gente ir trazendo as evoluções, né, dos nossos, também das nossas responsabilidades espirituais. É verdade. Porque o mundo não para e a gente tem que acompanhar. Uhum. Então, Gratidão. Gratidão a todos vocês que estavam aqui com a gente. E gratidão também para os que vão assistir no futuro. muito obrigada. Axé, saravá. Axé, Saravá. Tchau, tchau, gente. Obrigada.